Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Armando Alves faz-nos hoje a crónica de final da época futebolística e não só. Bom dia, Armando. Chegado ao fim mais uma Liga NOS e outras ligas secundárias, o que é que te apraz dizer? Em anos de Covid, não é? Olá, cumprimento todos os ouvintes neste final de temporada futebolística, para uns, mas não para todos, uma vez que vamos ter aí um verão cheio de competição com o Campeonato da Europa, que deveria ter sido no ano passado e devido à Covid passou para este ano, e no qual Portugal vai defender os seus pergaminhos de campeão da Europa. Tive a oportunidade há 5 anos de estar em Paris a assistir à nossa vitória, à maior conquista de sempre da história do futebol português, e agora também terei a oportunidade de estar no primeiro jogo em Budapeste, diante da Hungria, com a curiosidade muito pessoal de, fora de Portugal, nunca vi a nossa seleção perder, só vi Portugal perder dentro das nossas fronteiras, e portanto, estando eu lá, é uma garantia de que a seleção não vai perder nesta estreia no Campeonato da Europa. Bom, mas o Campeonato da Europa é o campeonato das grandes estrelas, da elite do futebol do velho continente, e por cá a competição já terminou, e terminou sem público nas bancadas. Houve uma ou duas experiências pontuais e depois no final tivemos uma situação algo caricata, que foi a de não podermos ter público nas nossas competições e termos na cidade do Porto, e ainda bem que tivemos, porque as grandes competições são sempre bem-vindas, uma final da Liga dos Campeões com muita gente nas bancadas, cerca de 15 mil pessoas, mas parece-me que estava lá bem mais gente. E, portanto, isso é de alguma forma um paradoxo e algo que não se entende. Então, os adeptos dos clubes portugueses não podem ir aos estádios, e os ingleses podem invadir a cidade do Porto e, para não direm encher, mas deixar bem composto o estádio do Dragão. Dois pesos, duas medidas, como se costuma dizer, não é? É verdade, é algo completamente incompreensível, que não entendemos, que não percebemos, uma vez que a generalidade dos nossos estádios são estádios abertos, arejados, e teriam com certeza ao longo do campeonato, ou pelo menos nas fases menos agudas da pandemia, todas as condições para acolherem pelo menos 10% a 15% dos espectadores. E digamos que este campeonato fica marcado para a história como um campeonato sem público, com as pessoas afastadas, e vai ser difícil nos próximos anos recuperar-se esta máfia de adeptos para os estádios. As pessoas, muitas delas, já ficavam em casa comodamente a ver pela televisão. E agora, durante um ano inteiro, mais de um ano inteiro, impedidas de aceder aos estádios, perdem-se hábitos, perdem-se rotinas, perde-se aquela tensão, aquela vibração de ver os jogos ao vivo, que é completamente diferente para quem já viveu essa experiência, e creio que aqueles que nos estarão a ouvir, grande parte deles já passaram por isso, estar num estádio a ver um jogo e em frente à televisão, são sensações completamente distintas, e portanto seguramente que muitos daqueles que agora durante o ano estiveram privados de ir aos estádios, possivelmente já lá não voltarão, ou será necessário fazer um grande esforço para que possam voltar. E o espetáculo desportivo é feito para as pessoas, e portanto as pessoas são parte integrante dele, e foi uma pena que não se tivessem criado condições para que durante esta época desportiva fosse possível a presença do público nas bancadas. Dito isto, olhemos para o aspecto competitivo. Os resultados e as classificações é aquilo para que toda a gente olha, não é? E claro. O Portimonense acabou por se salvar na última jornada. Lembramos que na época passada o Portimonense tinha garantido a permanência na Secretaria, ou seja, terminou nos lugares da descida e depois, devido à despromoção administrativa do Vitória de Setúbal por irregularidades no processo de formalização da candidatura às competições profissionais, o Vitória acabou por ser despromovido e o Portimonense preencheu a vaga. Desta vez o sofrimento foi quase igual, uma vez que
o Portimonense esteve até à última jornada a disputar a permanência na primeira divisão. Na última jornada bastava-lhe um empate diante do Sporting de Braga em casa e acabou por conseguir esse empate, mas a verdade é que voltou a haver muito sofrimento, muita tensão ali nas jornadas finais. O Portimonense, que até teve um bom período na segunda volta, creio que esteve 5 jogos sem perder. Pensava-se que a equipa até poderia alcançar uma classificação ali dentro do 8º, 9º, 10º lugar, mas a verdade é que depois veio uma série de resultados negativos e a permanência acabou por ser assegurada apenas ao cair do pano. Bom, com sofrimento ou sem sofrimento, a verdade é que o objetivo foi atingido e na próxima época continuaremos a ter Portimão e o Algarve na primeira Liga. Desta vez apenas a Valha-nos isso, né? Já que o Farense infelizmente ficou, desceu para a segunda divisão. É verdade, e eu dizer que novamente o Portimonense como único representante da região, uma vez que o Farense desceu, embora os seus dirigentes ainda acreditem que dentro das tais circunstâncias que têm a ver com os regulamentos e com o não preenchimento dos requisitos, os responsáveis do Farense ainda acreditam que, devido aos problemas vividos pelo Boa Vista, ainda será possível assegurar a manutenção na primeira divisão. Bom, mas isso são coisas que veremos lá mais para a frente. Importa ainda olhar para o futsal. Foi a melhor temporada de sempre de uma equipa algarvia na sua história, na história do futsal. O Portimonense chegou pela primeira vez ao play-off do título. É verdade que caiu logo na primeira ronda, mas também é verdade que teve pela frente o campeão europeu, a formação do Sporting, e portanto, diante de uma das melhores equipas do mundo... Este ano foi o ano do Sporting, Armando. É verdade, em várias modalidades, os sportinguistas estão de parabéns. Mas em relação ao futsal do Portimonense, importa realçar que o mérito desta campanha, o crescimento época a época que a equipa tem vindo a registrar e de certeza que haverá ainda margem para progressão. Creio que a aposta dos responsáveis é essa, para termos cada vez mais e melhor futsal e esperemos que na próxima época já com público, uma vez que o público afeto ao Portimonense no futsal é particularmente ruidoso. E é aguerrido, exatamente, incentiva muito a equipa. Isso fez falta à equipa em alguns jogos. Eu assisti a alguns jogos que não correram muito bem e onde às vezes aquele grito vindo da bancada, aquele incentivo é muito importante para que os jogadores, como se costuma dizer, possam dar o litro e mais algum. Exato. E esse mais algum normalmente vem da bancada. E não havendo gente na bancada, muitas vezes isso é difícil. Deixa-me ainda dar um lamiré, ainda que ligeiro, sobre as competições de âmbito juvenil. Como sabemos, até há cerca de mês e meio não houve atividade nos escalões de formação. Felizmente, e devido ao amenizar da pandemia e também ao processo de vacinação em curso e tudo isso, foi possível criar uma solução que permitiu o regresso, embora de forma ainda muito mitigada, das competições no âmbito do desporto juvenil, e isso é bom porque os nossos jovens estavam há quase um ano sentadinhos no sofá, sem grande atividade física, e é importante chamá-los de novo aos treinos, aos jogos, ao convívio com os colegas, porque o futebol não serve apenas para uma regular atividade física, serve também e sobretudo na formação, como um importante fator de socialização, reunindo gente dos mais variados contextos e estratos sociais e portanto é também uma escola de vida que é importante para os nossos jovens e felizmente tudo isso está a ser retomado. Esperemos que agora, sem retrocessos, que não haja aqui novas crises de Covid que façam tudo voltar atrás e esperemos que a próxima temporada desportiva decorra já sob o signo da perfeita normalidade. A esperança é a última a morrer, como diz o povo, não é? Esperemos bem que esperemos que nas nossas crónicas na próxima época desportiva não haja necessidade de falar do Covid, mas apenas daquilo que é feito nos relevados e nas quadras dos nossos pavilhões. Por último, apenas uma palavra para a nossa seleção, desejar que este mês e mais uns dias que vêm por aí de competição no Campeonato da Europa de Futebol
sejam recheados de alegrias para os portugueses. Será muito bom se pudermos viver a alegria que vivemos há 5 anos com a conquista do europeu, embora seria muito bom. O nosso grupo é tremendamente difícil. Nós temos pela frente a Hungria, que não é uma seleção do topo da Europa, mas a verdade é que vamos jogar no campo deles, o jogo é em Budapeste. E depois vamos defrontar a Alemanha, também na Alemanha, em Munique. E, portanto, o único jogo em campo neutro será com a França. Vamos ver se chegamos vivos a esse jogo com a França para podermos discutir o apuramento para depois aquela fase em que o Scolari, quando passou por Portugal, celebrizou como a fase do mata-mata. E aí Portugal costuma dar-se muito bem, né, nessas fases do mata-mata. Temos tido sucesso, né, nas últimas competições em que nos temos envolvido, e oxalá, como disse, seja um verão repleto de alegrias para os portugueses através da sua seleção. Muito obrigado, Armando, uma vez mais pela tua colaboração, sempre disponível em 2 dedos de conversa. Um abraço, até à próxima. Muito obrigado. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.